Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu quero acolher você com muito carinho para meditarmos juntos neste vídeo sobre a liturgia da palavra do segundo domingo da Quaresma. O evangelho que a igreja proclama é de Lucas, capítulo 9, versículo 28b ao 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Eu quero dizer a você que eu vou usar várias citações bíblicas e também citações dos santos nesta meditação, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, caso você queira depois tomá-las para a sua meditação pessoal. Quando nós olhamos para este Evangelho da Transfiguração, que revela a glória de Jesus, nós nos perguntamos: por que a igreja coloca esse Evangelho no tempo da Quaresma, que é um tempo de penitência, um tempo em que nós experimentamos mais uma austeridade, por assim dizer, na liturgia, em tudo, na vida da igreja. E no domingo passado nós ouvimos o Evangelho das tentações do Senhor. Então, esses dois evangelhos, eles contrastam bastante. Por que é que a igreja coloca diante de nós esse evangelho se estamos na Quaresma? Então, vamos comparar. No domingo passado, nós ouvimos o evangelho das tentações. O ambiente era um deserto, um ambiente inóspito. E o deserto na Bíblia, ele é o lugar das provas, é o lugar da purificação. Basta nós lembrarmos toda a caminhada de 40 anos do povo de Israel pelo deserto. Foi provado, foi purificado para entrar na Terra Prometida. Então, nós temos e tivemos ali a cena nesse deserto, no primeiro domingo, de um combate espiritual. Jesus que combate o tentador e vence ao tentador e as tentações que ele apresenta. Nesse domingo, o ambiente é diferente. É um ambiente de montanha, é um ambiente de elevação. A montanha na Bíblia é o lugar do encontro com Deus. E nós não temos aqui uma cena inóspita, mas uma cena de glória, de teofania, de manifestação de Deus. Uma cena que tem uma certa luminosidade. Então, o que a igreja está querendo nos dizer com isso? O deserto, ele lembra mais a nossa condição atual, o nosso momento presente nesta vida. Nós que estamos na igreja militante, somos chamados a combater para alcançar a nossa salvação. Podemos nos lembrar aqui daquele versículo do livro de Jó que nos diz: é uma luta a vida do homem sobre a terra. Como o povo de Israel, nós precisamos também percorrer o grande deserto desta vida, nos purificar para tomar posse da terra prometida, que é o céu. Também devemos nos lembrar de como São Paulo fala da vida cristã como um todo, já no final da sua trajetória nesta terra. Combati o bom combate. De fato, esta vida é um combate. E o deserto pelo qual Jesus passou e ali venceu o tentador, nos lembra esta vida presente. A nossa vida nesta terra é uma vida de combate, é uma vida de luta. A montanha, com a manifestação da glória de Deus, nos lembra a nossa condição futura. A igreja triunfante, a igreja da glória, aquilo que nós somos chamados a viver, aquilo que nós experimentaremos um dia e que Deus prometeu para todos nós. Tem um monge chamado Teófanes de Cerameia, ele diz assim: o Salvador mostra a seus discípulos a glória
de que vão ser dignos se imitarem sua paixão. A transfiguração não é outra coisa senão a manifestação antecipada do último dia, em que, na presença de Deus, os justos brilharão como o sol. E Santo Anastácio do Sinai, ele diz assim: hoje, no alto do Monte Tabor, aparece misteriosamente a condição da vida futura e o reino da alegria. A Sagrada Escritura nos fala várias vezes desta realidade, de que agora, no momento presente, nós ainda não possuímos a plenitude daquilo que Deus quer nos dar. São Paulo, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 12, ele nos diz: agora nós vemos como num espelho, confusamente. Se trata desta vida de luta, desta vida de embates. Mas então veremos face a face. Agora conheço apenas parcialmente, mas então conhecerei completamente como sou conhecido. Também na primeira carta de São João, no capítulo 3, versículo 2, nós podemos ler o seguinte: amados, desde já somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que seremos. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque o veremos como ele é. Aqui então, nós já somos filhos de Deus, pela graça do batismo, mas ainda não se manifestou totalmente a nossa condição, o que nós seremos. Quando ele se manifestar, nós seremos transfigurados nele também. Então, ao fazer contemplar a glória que será manifestada em nós, a Igreja nos ensina que a penitência que vivemos no tempo quaresmal, ela não tem um fim em si mesma. A penitência é apenas um meio, é uma arma que nós lutamos contra o inimigo, a carne e o mundo. A finalidade desse tempo da Quaresma, a finalidade de entrarmos no deserto, não é para ficarmos no deserto. A finalidade não é ficarmos apenas nesse combate para sempre, um combate perpétuo. Não. A finalidade é entrarmos na comunhão com Deus, sermos aquilo que Ele sonhou e quis para nós. A finalidade é a glória, mas para chegarmos à glória, precisamos passar pela luta. Para chegar à montanha, precisamos passar pelo deserto, passar pelas provações desta vida. No livro dos Atos dos Apóstolos, uma das pregações de São Paulo, ele nos diz, né? É necessário passar por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Se não há luta, nós não herdaremos o reino de Deus. É justo que muito custe aquilo que muito vale, nos recorda Santa Teresa. E então, esta vida é um combate, é este deserto da purificação, do combate para herdarmos o reino de Deus. Cristo, então, ao passar pelo deserto, ao passar por esta vida, ele escolheu percorrer esse mesmo caminho que nós haveríamos de trilhar. O caminho do deserto, o caminho das tentações, às quais ele se submete, Jesus escolhe passar o caminho da cruz. O caminho de volta para Deus é um caminho de luta. Cristo percorre esse caminho, em primeiro lugar, em nosso nome, no nosso lugar. Ele vai à nossa frente e nos apresenta a cruz. Mas primeiro ele abraça esta cruz, mas também ele nos apresenta a glória. E entra na glória e nos aguarda para que dela também nós tomemos parte. O próprio Jesus vai explicar todo esse contexto da sua vida aos discípulos de Emaús que não haviam entendido tudo aquilo que havia acontecido com ele próprio. Em Lucas capítulo 24, versículos de 25 a 27, nós lemos o seguinte: Jesus dizendo para os discípulos de Emaús: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando por todos os profetas, explicou-lhes em todas as Escrituras o que se referia a ele. Aqui, Moisés e os profetas, assim como no relato do Evangelho da Transfiguração, Moisés e Elias, nos fala de toda esta realidade do Antigo Testamento que preparou a vinda de nosso Senhor. O discípulo não é maior do que o seu mestre. Se para Jesus entrar na glória ele precisou passar pela cruz,
ele escolheu passar pela cruz, Jesus também, ele coloca diante de nós que também para nós herdarmos o reino dos céus e para nós ganharmos a vida, nós precisaremos também passar por esta mesma realidade. O discípulo não é maior do que o mestre. Se alguém quer me seguir, tome sua cruz cada dia e me siga. Renuncie a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse a salvará. São João da Cruz também, na sua sabedoria e na sua profundidade mística, ele nos lembra: quem não busca a cruz de Cristo, também não busca a glória de Cristo. Então, a Igreja coloca diante de nós esse Evangelho da glória para nos lembrar aquilo que nós somos destinados. Mas, ao mesmo tempo, a Igreja colocou diante de nós o deserto, no domingo passado, para nos mostrar que nós devemos lutar. São Leão Magno, num sermão dele sobre a transfiguração do Senhor, ele nos ensina o seguinte: a principal finalidade dessa transfiguração era afastar dos discípulos o escândalo da cruz, para que a humilhação da paixão, voluntariamente suportada, não abalasse a fé daqueles a quem tinham sido reveladas a excelência da dignidade oculta de Cristo. Esse é o primeiro motivo. Jesus, então, quer preparar os seus discípulos para aquilo que ele irá viver na sua paixão, para que os discípulos não perdessem a sua fé por causa de todo o sofrimento que eles iriam presenciar na vida de Nosso Senhor. Mas aí São Leão Magno também diz: mas em segundo, um desígnio não menos previdente, dava-se um fundamento sólido à esperança da Santa Igreja. Então, por isso que Jesus se transfigura, para dar um fundamento sólido à esperança da Santa Igreja, de modo que todo o corpo de Cristo pudesse conhecer a transfiguração com que ele também seria enriquecido, e seus membros pudessem contar com a promessa de participação daquela glória que primeiro resplandecera na cabeça. Então, Jesus se transfigura para dizer que ele, como cabeça da igreja, ele realiza esse mistério nele como primícias, e que depois desse mesmo mistério haverá de acontecer para o seu corpo, que é a igreja. Esse mesmo mistério haverá de acontecer conosco mesmo. Então nós devemos entender que em Cristo se manifesta aquilo que será manifestado também em nós. Tanto a realidade da luta, a realidade da cruz, como também a realidade da glória. De fato, na vida de Cristo, nós temos ali um compêndio daquilo que é a nossa própria vida. A nossa vida, como nós vamos ver depois, ela deve ser esta imitação do próprio Senhor. Então, a vida de Nosso Senhor, ela é uma síntese, é um resumo daquilo que deve ser também a própria vida do cristão. Na verdade, nos ensina o Concílio Vaticano II, na Gaudium et Spes, e quando nos diz assim: na realidade, o mistério do homem, só no mistério do Verbo encarnado se esclarece verdadeiramente. Adão, o primeiro homem, era efetivamente figura do futuro, isto é, de Cristo Senhor. Cristo, novo Adão, na própria revelação do mistério do Pai e de seu amor, revela o homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime. Ele é o homem perfeito que restitui aos filhos de Adão a semelhança divina, deformada desde o primeiro pecado. Então, ao se transfigurar, Jesus nos revela a nossa vocação sublime, a nossa altíssima vocação, e ao vencer as tentações e ao passar pela cruz, Jesus nos redime. Jesus, então, restaura a imagem deformada do primeiro Adão que estava em nós. E, então, quando a Igreja coloca diante de nós esse episódio da glória de Jesus, nós devemos também nos lembrar de outras citações de São Paulo. Por exemplo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 16 a 18, São Paulo nos diz: por isso, não desanimamos. Mesmo que o nosso homem exterior vá se arruinando, nosso homem interior, pelo contrário, se renova cada dia. Com efeito, o momentâneo leve peso de nossa aflição produz para nós uma glória incomensurável e eterna. Não temos como objetivo o que é visível, mas o que é invisível, pois o que é visível é passageiro, mas o que é invisível é eterno. Então, olha só,
o momento, né? Aquilo que é momentâneo, aquilo que é o peso da nossa aflição presente, produz para nós uma glória incomensurável e eterna. Então, as penitências, as provações, as mortificações que fazemos por amor a Deus e também para que nós sejamos livres das nossas paixões, mostram para nós que nós temos algo muito grande nos esperando, algo que nos aguarda, que é muito maior do que aquilo que nós temos no momento presente, né? O próprio São Paulo vai nos dizer também: eu entendo que os sofrimentos deste tempo presente nem se podem comparar com a glória que será manifestada em nós. Depois, em Filipenses 3, de 20 a 21, São Paulo nos diz: nós, porém, somos cidadãos do céu. De lá aguardamos nosso Salvador, o Senhor Jesus. Ele transformará nosso corpo humilhado e o tornará semelhante ao seu corpo glorioso, com o poder que tem de sujeitar a si todas as coisas. Então, aquela transfiguração é a nossa vocação futura. E ela não é uma realidade simplesmente para ser vivida depois da nossa morte. Na verdade, nós já somos chamados a tomar parte dela nesse mundo. Na verdade, em teologia, nós dizemos que a vida cristã ela é um já e ainda não. Ela já é uma realidade da graça de Deus acontecendo em nós, operando em nós, mas ela ainda não é plena nesta vida. Santa Elizabeth da Trindade nos recorda que esta vida é a eternidade já começada e sempre em crescimento. De alguma forma, pelo batismo, de maneira espiritual, de maneira mística, nós já começamos a viver a eternidade. Nós já começamos a participar da glória de Deus. Então, nós devemos viver já esta realidade da glória, a realidade da transfiguração, desde o momento presente. O Padre Raniero Cantalamessa, ele nos diz o seguinte: se a transfiguração do nosso corpo acontecerá no futuro, a transfiguração do coração deve acontecer já, agora. Sem esta, aliás, não acontecerá aquela. Nós devemos nos assimilar a Cristo no espírito, nos pensamentos e na vida, para que um dia, depois da vitória sobre o último inimigo, tudo isso possa arrastar para a luz também o nosso corpo. Como eu disse, no batismo, o nosso ser natural foi revestido de uma graça sobrenatural. Ali já começou a nossa transfiguração em Cristo. Na verdade, no batismo, nós já nos revestimos de Cristo. Nós fomos enxertados em Cristo. Nós nos tornamos filhos no Filho. Nós nos tornamos filhos de Deus, capazes de nos relacionar com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós nos tornamos, como diz o Catecismo, capax Dei, capaz de Deus, capaz dessa comunicação com Deus. E nós também nos tornamos capazes de nos relacionar com o nosso próximo como a irmãos em Cristo, porque filhos também nós somos irmãos dos outros que se tornaram filhos de Deus. Então, a nossa vida de pessoas transfiguradas, ela já deve começar nesse mundo. Então, é um já que tem, já que está operando na nossa vida. O ainda não, ou seja, aquilo que ainda não é pleno, é o processo da nossa plena transformação em Cristo. É o processo da nossa purificação. Nós já estamos em Cristo, mas não ainda na plenitude. Nós estamos num processo de um vir a ser. Ainda não se manifestou, como vimos atrás, tudo aquilo que nós seremos. São Paulo, ele nos fala disso, né? Então, dessa dinâmica da vida cristã, que é uma dinâmica entre aquilo que nós somos no momento presente e aquilo que nós devemos nos tornar na glória. Então, São Paulo, ele expressa isso em alguns momentos nas suas cartas. Por exemplo, aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19, ele diz: meus filhos, sinto por vós, de novo, as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Toda a vida cristã é esse processo da nossa transformação em Cristo e desse fato de que Cristo quer ser formado em nós. E o próprio São Paulo, ele experimenta isso em si mesmo quando ele diz: eu já não vivo, é Cristo que vive em mim. E isso que é uma realidade nele, ele quer que se efetive também nos outros cristãos. Como São Paulo, nós estamos lançados para a meta, como ele nos fala na carta aos Filipenses. Nós estamos inclinados na direção daquilo que nós esperamos alcançar. E o que nós esperamos alcançar
é também essa nossa transformação em Cristo, a fim de que nós possamos exclamar também, como o próprio São Paulo: eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. Então, esse chamado para a glória, esse chamado para Cristo viver em nós. E por isso nós devemos estar atento ao que nós ouvimos também nesse evangelho. Depois daquele episódio em que os apóstolos eles veem a glória de Cristo, eles escutam a voz do Pai que vem do céu. E esta voz diz: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Aqui nós somos chamados então a, desde já, viver esta nossa configuração a Cristo, escutando a Ele. Esse escutar desencadeia em nós um processo em que nós vamos sendo também transformados e transfigurados em Cristo. O padre Raniero Cantalamessa, ele diz que este processo da nossa transfiguração em Cristo, ele é um processo que tem 3 etapas. Primeiro, o conhecimento de Cristo. O segundo, a imitação de Cristo. E o terceiro, a comunhão com Cristo. Então vamos agora refletir sobre o primeiro passo. O primeiro passo é o conhecimento de Cristo. E aqui o próprio São Paulo também, ele novamente nos ilumina quando ele nos fala da superioridade desse conhecimento de Cristo, do bem que é esse conhecimento de Cristo. Na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos de 7 a 8, ele nos diz: Mas tudo isso, que para mim eram vantagens, considerei perda por Cristo. Na verdade, julgo como perda todas as coisas, em comparação com este bem supremo, o conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por ele tudo desprezei e tenho em conta de esterco, a fim de ganhar Cristo. Então aqui, esse conhecimento que vale tudo, que as outras coisas perdem o seu brilho, perdem o seu valor. Então, aqui, esse conhecimento de Cristo não é apenas um conhecimento intelectual, mas ele é um relacionamento pessoal, um relacionamento vivo com Cristo, uma verdadeira relação de amizade, uma amizade profunda. Na última ceia, Cristo diz: Eu já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Jesus então nos dá a conhecer o seu coração, ele quer nos dar a conhecer aquilo que está na intimidade do seu coração, que são os segredos que o Pai, que ele viveu junto com o Pai, os segredos do Pai que ele mesmo nos quer revelar. E esse conhecimento de Cristo, ele se dá, sobretudo, pela nossa meditação dos evangelhos. Nós devemos então, como estamos fazendo aqui, meditar em profundidade o evangelho para adquirir a ciência de Cristo. Nele, como o próprio São Paulo nos diz, está todo o tesouro da sabedoria e da ciência, né? Então nós devemos meditar a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, meditar o seu evangelho para conhecermos a Cristo. Como nos recorda São Jerônimo, ignorar as Escrituras é ignorar Cristo. Ignorar os evangelhos é ignorar Cristo. Então esse processo desta meditação, de aprendermos quem é Cristo em profundidade, isto é fundamental para nós sermos transfigurados, sermos transformados em Cristo. No livro A Imitação de Cristo, o Thomas de Kempis nos diz, né? Seja, pois, nosso principal empenho meditar a vida de Jesus Cristo. E São Charles de Foucault, ele nos diz: é preciso que nos esforcemos para impregnar-nos do Espírito de Jesus, lendo e relendo, meditando e meditando ainda, sem parar suas palavras e seus exemplos. Que eles façam em nossas almas como a gota de água que cai e recai sobre uma laje, sempre no mesmo lugar. Esse conhecer a Cristo. São José Maria Escrivá, quando ele começou a sua obra, ele então dizia que para os jovens que o seguiam, que eles lessem a vida de Cristo, que meditassem a vida de Cristo. E certa vez um jovem trouxe um volume da vida de Cristo para que ele fizesse uma dedicatória, e São José Maria Escrivá escreveu ali 3 frases curtas que são um verdadeiro programa de vida. Ele escreveu: busca Cristo, encontra Cristo, ama Cristo. Que agora nós vamos entrar nessa parte da imitação, porque, como diz Camões, né, transforma-se o amador na coisa amada. Nós somos então chamados a imitar Cristo, conhecê-lo para amá-lo, para então imitá-lo. Então, o conhecimento de Cristo é em vista da imitação de Cristo. Nós somos chamados, como nos diz o próprio São Paulo na carta aos Filipenses,
a ter em nós os mesmos sentimentos que havia em Cristo Jesus. E São João da Cruz, ele tem um conselho no seu livro Subida do Monte Carmelo que nos fala belíssimamente de como nós devemos viver esta imitação de Cristo. Ele diz: primeiramente, tenha sempre a alma o desejo contínuo de imitar a Cristo em todas as coisas, conformando-se à sua vida, a qual deve meditar para saber imitá-la e agir em todas as circunstâncias como ele próprio agiria. O terceiro passo dessa nossa transformação em Cristo, dessa nossa transfiguração nele, é a comunhão com Cristo. Dom Chotar, no seu livro A Alma de Todo Apostolado, ele nos diz: a vida sobrenatural é a vida do próprio Cristo em mim, pela fé, esperança e caridade. E o Padre Garrigou Lagrange nos ensina o seguinte: a plenitude da nossa personalidade consiste em podermos dizer: vivo, mas não eu. É Cristo que vive em mim. Essa comunhão perfeita. E o Padre Garrigou ainda nos ensina: devemos dizer a nós mesmos: para mim, a vida é Cristo e a morte é lucro. Para alguns, diz Santo Tomás, a vida consiste na caça. Para outros, nos exercícios militares ou no trabalho intelectual. Para o cristão, ao contrário, sua vida é Cristo, porque Cristo é o objeto da fé, dos pensamentos, dos seus desejos, de seu amor afetivo e efetivo. Sua conversa é com Cristo. Temos sempre de dizer ao Senhor: infunde em meu coração um amor só para vós. Era esse o desejo dos santos, de amar Jesus com todo o coração, de ter esse amor indiviso por Cristo, né? Santa Teresa de Calcutá, ela dizia assim: eu desejo amá-lo como ele nunca foi amado. Olha que coisa linda, né? Eu desejo amá-lo como ele nunca foi amado. E esta nossa comunhão com Cristo, ela, segundo o padre Antônio Roio Marim, ela se traduz naquelas palavras da Santa Missa, na doxologia, que quando o sacerdote levanta, né, o cálice e também o corpo de Nosso Senhor e diz: por Cristo, com Cristo e em Cristo. Aqui está, a nossa vida deve ser vivida desta forma. E assim, quando nós vivemos por Cristo, com Cristo e em Cristo, vai se dando a nossa transformação com o Senhor. O padre Cantalamessa diz que tal comunhão de vida com Cristo encontra o seu ápice num sacramento, a Eucaristia. Ela é o sacramento por excelência da nossa transfiguração em Cristo. Na Eucaristia, por um momento, nós participamos daquilo que iremos participar eternamente no céu, desta comunhão perfeita com Cristo. E aí o Padre Garrigou Lagrange nos diz: é a nossa vida em Deus e a vida do próprio Deus e de Cristo em nós. Esse momento desta comunhão profunda, né? E São Leão Magno, ele nos diz que o efeito da Eucaristia é tornar-nos aquilo que comemos. É tornar-nos outros Cristos, é nos fazer transfigurar, fazer com que nós sejamos transfigurados de fato em Cristo. E depois desta comunhão, pela Eucaristia, nós somos chamados também a levar uma vida de comunhão com Jesus pela oração. Jesus, e o Evangelho de hoje começa assim: Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. O Papa Bento XVI, nas suas alocuções no Ângelus, ele dizia: para os 3 apóstolos, subir ao monte significou ser incluídos na oração de Jesus. Nesse diálogo de Jesus com o Pai, ele não sai da história. Então, ali, Moisés e Elias apresentam a morte que Jesus iria passar em Jerusalém. Então, ele não sai da história. Não evita a missão para a qual veio ao mundo, mesmo se sabe que para chegar à glória deverá passar pela cruz. Portanto, para um cristão, rezar não significa evadir-se da realidade e das responsabilidades a que ela obriga, mas assumi-las totalmente, confiando no amor fiel e inexaurível do Senhor. E o Papa Bento XVI conclui essa sua locução: queridos irmãos e irmãs, a oração não é um acessório, um opcional, mas é questão de vida ou de morte. Só quem reza, isto é, quem se confia a Deus com amor filial, pode entrar na vida eterna que é o próprio Deus. Somente quem reza pode ser transfigurado nele. Por isso, meus irmãos, a Igreja nos propõe esse tempo de deserto, esse tempo de vencermos a tentação, para um dia podermos participar da glória, sermos transfigurados em Cristo. Deus te abençoe.